Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta com o programa Pontuando e hoje nós vamos falar das vozes ausentes. Quem são as vozes ausentes? As vozes ausentes são aquelas que não têm na oficialidade das relações humanas, nas transmissões oficiais, naquelas que recebem o selo de qualidade das melhores publicações, dos jornais mais vendidos, das TVs mais assistidas, dos programas da net, da web, que tem mais seguidores. Eles não conseguem estar presentes, dizendo a sua verdade, a sua versão, ou, quando muito, as suas agruras, o seu pensamento. Existe uma mídia entre jornais, TVs, web, etc., que é dominante. E ela coordena esse trabalho. E ela consegue retirar e colocar palavras simbólicas que caracterizam uns como agredidos e outros como defensores, quando é o contrário que acontece. Então, alguns exércitos do mundo, que são exércitos que atacam os outros, são chamados de exércitos de defesa. Você já deve estar sabendo do que eu estou falando. Quando querem retirar alguém do poder, inventam alguma coisa. E tem gente que apoia. E os outros que não apoiam são chamados de pessoas esquisitas, né? Contra Deus, umas coisas assim. Eu vou evitar certos nomes para que o vídeo não caia. Então, mas você sabe de que eu estou falando se você me acompanha. Então, hoje nós vamos falar dessas vozes ausentes. Vamos pegar uma miríade de autores, antropólogos, mais sociólogos, até filósofos e também pessoas ligadas à radiodifusão, politicólogos, analistas da política, analistas da geopolítica. E vamos ver o que essas pessoas falam daqueles que não têm voz, né? A quem nunca é dado o direito à voz. Então, primeiro tópico aqui, as vozes ausentes. O título do vídeo é imenso: Vozes ausentes na atualidade, silenciamento, poder e arquitetura invisível da narrativa global. Então existe uma narrativa que ela predomina, e mesmo que você tenha uma gama de pessoas que lutem contra essa narrativa, ela predomina. Tudo é feito embasado, colocado de acordo com essa narrativa. Essa é a realidade? Não. Ontem nós discutimos algo sobre a questão da Matrix. Bom, hoje aqui o poder dessa Matrix está sendo efetivado. Nós vamos estudar sobre isso. Então vamos lá. A ilusão democrática da era da informação. Essa é uma das maiores ilusões pelas quais nós passamos. Nunca a humanidade falou tanto e nunca tantos foram tão pouco ouvidos. A era digital vendeu a promessa de uma ágora universal, onde todos poderiam participar do debate público. Contudo, essa narrativa esconde uma contradição estrutural. A expansão da comunicação não eliminou as hierarquias da voz, ou seja, as hierarquias de poder. E hierarquia tem a ver com poder, né? Apenas reorganizou sob novas formas de poder simbólico, tecnológico e econômico. Michel Foucault demonstrou que o poder moderno não opera prioritariamente pela repressão direta, mas pela produção de discurso que define o que deve ser dito, o que pode ser dito, quem pode dizer, que não é qualquer um que pode falar, tem esse direito, né? Segundo essa ditadura implícita, e o que será considerado verdade dentro dessa ditadura implícita. Em A Ordem do Discurso, Foucault afirma que, em toda a sociedade, a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída. Assim, a exclusão não ocorre apenas pelo silêncio imposto, mas pela construção de regimes de verdade que tornam determinadas experiências invisíveis e ilegítimas e, portanto, impossíveis de serem observadas como algo que de fato ocorre. As pessoas que padecem desse calamento, desse silenciamento, dessa invisibilidade,
sofrem e padecem e morrem na obscuridade, sem ter os seus direitos respeitados ou suas verdades vistas. Na atualidade, esse processo é amplificado pelos conglomerados midiáticos, pelas plataformas digitais, pelos sistemas algorítmicos que operam como verdadeiras infraestruturas políticas do discurso. O poder simbólico, segundo Pierre Bourdieu, é o poder de constituir o dado pela anunciação. Ou seja, Bourdieu sustenta que o poder não se sustenta apenas pela força material, seja financeira, seja de uma presença, seja de uma onipresença em várias instâncias, mas pela capacidade de esse poderoso, definir quais narrativas possuem legitimidade social. Ele empresta a essas narrativas uma legitimidade, né? Em sua teoria de poder simbólico, Bourdieu afirma que as elites controlam os mecanismos de consagração cultural e intelectual. Bom, mais uma vez, segundo Bourdieu, o poder simbólico é o poder de constituir o dado pela enunciação. Isso significa que quem controla os meios de produção simbólica, mídias, academia no caso de universidades, institutos, etc., instituições culturais também, controla também a definição daquilo que é a realidade social, ainda que aquela não seja a realidade última, e ninguém está preocupado com ela. Se alguma coisa não transparece verdadeiro naquele discurso oficial, e se você quiser falar que não é, você não tem lugar de voz, você não tem lugar de fala, você não tem lugar para falar. Ok? E se você falar, não te emprestam razão. Você fica como se fosse uma criança idiota, falando besteira. Isso significa que quem controla os meios de produção simbólica, as mídias, as academias, universidades, etc., instituições culturais, controlam também a definição da realidade social. Neste contexto, as vozes ausentes não são apenas excluídas do debate público, elas são frequentemente enquadradas dentro de categorias previamente estabelecidas pelas elites políticas e culturais, impedindo a autonomia da narrativa. Eles não conseguem jogar a narrativa deles, ainda que aquela não seja apenas uma narrativa, seja o fato concretamente narrado, falado, dito com todas as verdades. Mas não é aceito, não é? O orientalismo e a colonização do imaginário global. Edward Said, ou Said, não sei qual que é a maneira que pronuncia, revelou como o Ocidente construiu narrativas sobre o Oriente que não buscavam compreender essas sociedades, mas dominá-las simbolicamente. Ninguém queria saber o que o japonês, o que o indonésio, o que o chinês, o que o ser humano do Vietnã, do Laos, do Camboja, da Tailândia, daquelas ilhas ali, nada. Ninguém queria saber o que eles tinham a dizer, mas queriam apenas dominá-los. Em Orientalismo, o Edward Said argumenta, o Oriente foi criado pelo Ocidente como uma imagem de alteridade inferior. Presta atenção. O Oriente foi criado pelo Ocidente. Eu me digo que estou no Ocidente, digo que você está então no Oriente. O imaginário daquilo que você é criado por mim. E a alteridade é aquela em que eu falo e você fala, mas você é a figura inferior no contraponto da fala. Ou seja, como se eu estivesse conversando com uma criança, com o infantilizado, com o idiotizado. Essa alteridade de fala é do superior para o inferior. Foi isso que Edward Said quis dizer. Primeiro, definiu-se quem era o Ocidente e quem era o Oriente. Segundo, o que era o Oriente, independente do que ele é. E terceiro, ele é sempre inferior no seu momento de fala, ele nunca tem a razão. E o que é pior, muita gente do Oriente acredita nisso. Esse processo não pertence apenas ao passado colonial, ele está presente. Ele persiste nas representações contemporâneas dos povos do sul global, frequentemente retratados como espaços de crise permanente, atraso estrutural ou violência endêmica. Só faltou dizer que quem mantém eles em crise permanente, atraso estrutural e violência endêmica são os poderosos que coíbem suas reivindicações, não deixam transparecer suas narrativas, a realidade dos fatos,
dominam eles à guisa das suas prioridades, ou seja, a prioridade é sempre do dominador, seja colonialmente falando, ou seja, um colonialismo indireto, através de uma cultura que esmaga a cultura do outro, né? E aquilo que nunca vai para lá, que é poder, que é definir suas próprias vidas, eleger seus próprios governos, ter lideranças que possam beneficiar os povos, as várias camadas, promover mobilidade social, fazer com que as sociedades se soergam. Isso tudo é coibido, é dificultado, né? E depois eles são acusados de serem atrasados. Você mantém o indivíduo no atraso e acusa ele do atraso que ele tem. É igual você mantém alguém na pobreza e acusa ele de ser pobre. Diz que ele não sabe fazer força, que ele não tem vontade própria, que ele não tem mérito, que você não deve ajudá-lo para jogar dinheiro fora, jogar pérolas aos porcos. Você não respeita a cultura dele. Então o estabelecimento de um interlóquio que você tenha com ele, essa alteridade é sempre pela inferioridade dele e a sua superioridade se você é o poder. Essa construção discursiva legitima intervenções políticas, intervenções econômicas, até mesmo intervenções militares, ao mesmo tempo em que desqualifica as vozes locais como incapazes de produzir soluções autônomas, ou quando aqueles que se levantam e são corajosos e lutam são chamados de terror, né? E a palavra que deriva diz que se eu falar o vídeo cai. Muito bem. Então essas vozes locais para o poder são incapazes de produzir soluções autônomas. Mbembe e a necropolítica. Quem tem direito à voz e quem tem direito à vida? Isso também é definido. O filósofo camaronês Achille Mbembe radicaliza a análise ao afirmar que o poder contemporâneo não decide apenas quem fala, ele decide quem merece viver e quem pode morrer. E isso aí vai para o imaginário do resto do mundo. Se alguém está morrendo num atentado lá num país do extremo do Oriente, seja lá onde for, você não se iguala a ele, você não se pensa como ele. Sendo que você também é um povo, você aqui no sul global é um dos dominados, que se morto também seria visto como aquele. E se você é o ocidental bem de vida e participa das nações centrais, aí a distância para você das Américas Latinas e Caribe e do Oriente e da África, para você são imensas. Então, você merece viver, aqueles merecem. Você não pode morrer, aqueles podem. Isso está no seu imaginário, ou no imaginário do poderoso. Em sua teoria, o Achille Mbembe, em sua teoria necropolítica, ele mostra como o sistema global define populações descartáveis. Seria preferível que eles saíssem dali. Tem no Oriente atualmente uma faixa que padece disso. Todos ali em volta não os defendem, querem que eles saiam dali. E ninguém dá voz para eles. Segundo Mbembe, a expressão máxima da soberania reside no poder de decidir quem pode viver e quem deve morrer. Isso seria a máxima da soberania de uns povos sobre outros. No campo comunicacional, isso se traduz em hierarquias de visibilidade. Certas tragédias ganham cobertura global, enquanto outras permanecem invisíveis. Então, se tem ali um casal que foi assaltado dentro de um automóvel, ele é uma classe média alta, um doutor ou alguma coisa do alto escalão daquela sociedade, e ele é morto, ou se cai alguma coisa em cima dele, se ele é morto por alguma inépcia de algum aparelhamento público, isso tem uma visibilidade imensa. Agora, se uma tragédia natural acontece em cima de populações mal assistidas, isso não tem visibilidade e só tem visibilidade na forma de espetacularização ou por cunho político. E aquelas pessoas continuam sendo passíveis de serem mortas ou de morrerem por aquelas tragédias. Eles podem ser notícia, mas não podem ser salvos.
Certas tragédias então ganham cobertura global, outras permanecem invisíveis. O silêncio midiático torna-se a extensão de uma violência pública. Habermas e o colapso da esfera pública. Jürgen Habermas, eu não sei como é que fala, ao desenvolver o conceito de esfera pública, imaginou um espaço democrático onde cidadãos participariam racionalmente no debate político. Em tese, seria a verdade matemática, né? Sobre a sociedade. Você estabelece um espaço público onde tem pessoas, pessoas formam sociedade, você faz debates num regime democrático, num espaço democrático, todos ali são cidadãos, todos têm direito de falar. Então, vai ter um debate. Mas o próprio Habermas reconhece que a mídia corporativa transformou essa esfera pública em um campo colonizado por interesses econômicos e políticos. Então, aquilo que é público só é público para aquilo dosado pelaquele que fala, para dizer o que vale a pena ser público. Por exemplo, aquilo que pode ser dado como política pública para uma população qualquer, ou para as populações. Porque aqueles caras são os donos do poder. Mesmo que você pague com o seu trabalho os impostos e o Estado que tem esse dinheiro e vai destinar algum benefício em sua causa, ele se sente no direito de obstar. Porque quando você paga para alguém que o favorece. Portanto, você paga e passa a ser dinheiro dele, na cabeça dele. Certo? Então essa esfera deixa de ser uma esfera pública, é uma esfera filtrada. O debate político deixou de ser um espaço de deliberação coletiva e veio a se tornar um espetáculo mediado por conglomerados empresariais, publicidade e algoritmos de engajamento. O benefício em si não chega lá. Nesse ambiente, a visibilidade passou a depender de critérios mercadológicos. Se vale a pena falar sobre aquilo, se eu estou num debate político com aquelas populações ou com os seus representantes, né? Ou se eu estou brigando com algum representante que resolveu destinar uma verba para aquele pessoal, eu estou dizendo que é gastança, porque isso aí vai dar problemas de inflação, né? E você tem lá que tem os mecanismos fiscais lá que dosam toda a economia, austeridade. Então não dá relevância social àquelas pautas. A relevância é você que coloca. E a mídia verborreicamente verbaliza isso. E a mídia como dispositivo de silenciamento estrutural. A mídia contemporânea não silencia apenas o que omite, ou seja, o que deixa de dizer, mas pelo vocabulário que ela escolhe. Ela fala sobre um fato, escolhendo nomes para alguns representantes, né? Por exemplo, aqui na América do Sul, teve um signatário que foi levado preso para um outro país. Você sabe do que eu estou falando. Esse signatário é chamado de ditador. Ninguém reconhece a eleição dele, ou por outra, alguns colocam em ponto de interrogação. Ele foi acusado, sem provas, de estar associado a um crime e ele foi, na realidade, sequestrado. As palavras usadas contra ele pelas mídias oficiais depõem contra ele, colocam a acusação dele como fato, a acusação contra ele como fato deliberadamente, fato ocorrido, né? Não tem mais dúvida, e ele não foi sequestrado pela essa mídia, ele foi preso, ele foi levado com o possível direito de quem o levou, ou quem deu o comando para levar. Então, a voz ausente é a dele e do povo que ele representa. E você não vai ouvir nada, e você não vai saber de nada do que está acontecendo com ele. Ele está preso lá no outro país. E nada. Você não sabe se ele pode ser bandido por outras causas, mas eu não sei se ele é. Mas ele não foi julgado por nenhum tipo de causa. E nós aqui não sabemos o que ocorreu com ele, quem é ele. E se ele for o pior para o povo dele, cabe ao povo dele, justiça do país dele, justiçá-lo. E não outro país com prerrogativas que eles próprios se dão, com falas que a gente não sabe se prova, né? Então ele foi sequestrado, mas não é assim que o Estado
que a mídia solta para você. Tem uma palavra certa aí que eu não estou conseguindo lembrar, infelizmente, até porque eu estou fazendo vídeo. Toda vez que você faz vídeo você esquece palavras importantes, né? E então teve um rapaz chamado Pascal, que disse que quando ele verbalizou a notícia do sequestro desse presidente, ele usou as palavras oficiais. Depois ele se corrigiu, que ele viu que ele estava dando razão a quem foi lá e prendeu o cara, sendo que quem foi lá e prendeu o cara fez uma invasão a um país contra a soberania desse país, praticou um sequestro, alegando que ele era um criminoso, sem contar que antes já havia explodido embarcações onde ele dizia que existia ali o objeto do crime. Horrível, né? Pois é, isso acontece nos nossos tempos e as pessoas ficam aí. Ah, mas aquele cara era assim mesmo como? Quem é que decide isso? Muito bem. Então, a seleção de termos constrói enquadramentos políticos que moldam percepção social, e aquilo é espargido. Quando você diz o contrário, o outro já falou aquilo 500 vezes. O seu contrário soa disforme, desconectado com aquilo que pretensamente é a realidade do fato, e você passa a raciocinar com a realidade do fato. Inclusive aqueles que poderiam apoiá-lo ficam colocando ele sob suspeita. Esquecem que quem fala dele não necessariamente está falando a verdade. Com certeza está usando de uma mentira, um abuso para retirá-lo dali. Se ele tem crimes de outra natureza, não é isso que está discutindo, né? Quantos governantes no mundo que são apoiados por N governos têm crimes, nós não sabemos. Muito bem. Criminalização linguística. Os protestos populares frequentemente são chamados de distúrbios, quando eles têm alguma razão de ser e quando eles são para o povo efetivamente. Agora, mobilização de elites são descritas como manifestações legítimas. Moradores de periferia são descritos como suspeitos, são sempre criminosos, até mesmo antes de qualquer investigação. Esse fenômeno reflete o que Bourdieu chama de violência simbólica, uma forma de dominação que se exerce com uma cumplicidade inconsciente da própria sociedade, que a própria sociedade se acha vivendo numa favela, numa zona periférica, vê muito banditismo, muito tiro ali, e ela própria se considera fora da lei como se ela fosse de fato, coisa que ela não é. Porque ela não faz parte de gangue, ela faz parte de uma comunidade. Nessa comunidade tem crime. E tem crime muito pela ausência do Estado, né? Desumanização discursiva. Conflitos geopolíticos frequentemente utilizam termos que reduzem populações inteiras a abstrações. Por exemplo, quando morre alguém, chama-se danos colaterais dependendo de quem matou quem. Neutralização de ameaças. Se o camarada lá simplesmente ficou horrorizado com a sua capacidade de dar porrada nele, e você continua dando porrada nele até o extingue, essa extinção pode ser chamada de neutralização de ameaça. E, quando muito, eles não estão intervindo humanitariamente, as palavras intervenções humanitárias, significa que eles estão salvando alguém, talvez salvando alguém da sua própria vida, né? Retirando-o da vida e jogando, quem sabe, no paraíso. Porque você faz intervenções humanitárias salvando ou matando. Essas expressões transformam o sofrimento humano em linguagem tecnocrática, diluindo responsabilidades políticas e morais. Isso tem acontecido. Outro dia mesmo fizeram uma invasão aí, disseram que ela era importante. Quem que eram os heróis? Aqueles que estavam invadindo. E aqueles eram pobres coitados que estavam ali sob comando. Muitos deles morreram, alguns saíram matando e foram chamados de heróis para poder puxar o saco dos caras para a coisa ficar do mesmo jeito. Invisibilidade econômica. A mídia tende a narrar crises econômicas a partir do impacto sobre os mercados financeiros, enquanto o sofrimento social aparece como estatística secundária. Então, por exemplo, quando um camarada fala que a bolsa valorizou, isso para a população de uma maneira geral não faz a menor diferença, porque isso não acrescenta nada na mesa ou na necessidade, no suprimento da necessidade dessas pessoas. E isso aí chega na classe média e na classe média alta também. Quando a bolsa valoriza, da classe média alta para baixo, ninguém ganha. Trabalhadores precarizados, populações deslocadas, comunidades tradicionais raramente ocupam o centro das narrativas econômicas globais, porque não interessa. O mercado faz o discurso para si próprio.
e convence a patulé que está ali assistindo de boca aberta olhando, que são os prejudicados. Tecnologia como nova arquitetura de silêncio. A socióloga Safia Noble demonstra que algoritmos reproduzem hierarquias raciais e sociais ao priorizar determinados resultados de busca e invisibilizar outros. Sim. Inclusive, às vezes você faz um vídeo, alguma coisa que fica transparente ali, ele simplesmente manda você tirar. Né? Tem que tomar cuidado, porque dependendo da maneira que acontecer, se acontecer 2, 3 vídeos, eles te dão um strike, você nunca mais consegue voltar lá. E eles têm um poder tão absoluto que você não discute isso com eles. Por isso que a gente tem que fazer vídeo tomando cuidado com o que fala. Plataformas digitais operam como curadoras invisíveis do discurso público. Elas estão ali prestando atenção. São as políticas de privacidade deles. Que não é para assistir você, não. É para assistir a uma minoria. Michel Foucault antecipou esse fenômeno ao descrever que a sociedade disciplinar e o surgimento de formas difusas de controle social, hoje o poder não precisa censurar diretamente. Ele basta reorganizar os fluxos de visibilidade. O algoritmo tornou-se o novo editor da realidade. Eles nem se preocupam. É o algoritmo que vai definindo ali o que é prioritário e o que deve ser não falado, porque existe uma programação dizendo que as palavras tais que aparecerem ali estão dentro de um conjunto de ideias que não quer que se comente. Então esse vídeo é retirado. Então você não precisa ficar olhando para censurar. A censura é automática. E eles te acusam quando falam que você fez isso. Falam que você foi contra a política de privacidade, como se você fosse alguém que fizesse um atentado. Você é um canalha. Como é que eu te dou um espaço se você fala isso? Que é uma verdade? Que é incômoda? Não é? A falsa universalidade do discurso global. O sociólogo Boaventura Souza Santos argumenta que a modernidade ocidental produziu uma linha abissal, separando conhecimentos considerados científicos daqueles classificados como folclóricos e irracionais. Por exemplo, a hierarquia epistemológica, que é silenciada, saberes indígenas, conhecimentos tradicionais, cosmologias não ocidentais, experiências comunitárias. Tudo isso é inviabilizado, isso aí é crendice. Né? Ao impor um modelo único de racionalidade, o sistema global reduz a diversidade cognitiva da humanidade. Você não pode falar nada que não seja discurso oficial, porque senão você é anti-ciência. Mesmo que aquele conhecimento possa ser validado pelas inúmeras experiências que várias sociedades já viram ao longo de muitos séculos, o que dá uma experimentação em termos de pesquisa técnica razoável. Era só ter boa vontade, mas ninguém tem, a não ser que interesse alguém do mercado. Fabricação da ignorância coletiva. Isso aí tem até um nome, né? Agnotologia. O historiador Yuval Harari argumenta que sistemas políticos e econômicos dependem da construção de narrativas coletivas para manter a coesão social. E essa coesão social é mantida em cima de algumas ignorâncias clássicas que vão permanecer e estão sendo criadas a todo momento. Contudo, essas narrativas frequentemente exibem simplificações para poder coibir verdades que excluem experiências complexas ou até contraditórias. Então você fica com senso comum. Qualquer outra coisa além é passível de ser ignorado. E as pessoas têm, como se elas tivessem orgulho de ser ignorantes. A ausência de vozes torna-se, portanto, funcional ao poder. Vozes que não podem falar, argumentar e esclarecer não acabam com o senso comum lejado. Quanto menos plural for o debate público, caladas-se as vozes dissonantes, mais fácil será manter consensos que serão artificiais. Porque os que discordam e que argumentam são retirados de sua importância histórica e seus argumentos invalidados ou ocultados. Consequências políticas do silenciamento. A exclusão sistemática de vozes gera efeitos estruturais profundos. Democracias tornam-se oligárquicas, políticas públicas deixam de representar realidades sociais complexas, radicalizações políticas emergem como resposta à invisibilidade, desigualdades sociais tornam-se naturalizadas, narrativas autoritárias começam a ganhar espaço ao prometer representar o chamado silenciado, que nunca é representado. Ele é sempre enganado. Paradoxalmente, o silenciamento de vozes marginalizadas frequentemente alimenta explosões sociais que o próprio sistema afirma combater. Vou ler de novo. Paradoxalmente, o silenciamento de vozes marginalizadas frequentemente alimenta explosões sociais,
É aquela panela de pressão, né? E o sistema combate essas explosões. O silêncio como projeto de poder. A ausência de vozes não é acidente histórico. Trata-se de uma estratégia estrutural de governabilidade. Foucault demonstrou que o poder moderno não precisa eliminar fisicamente seus adversários. Ele os torna invisíveis e irrelevantes no campo simbólico. A invisibilidade social é uma forma sofisticada de controle político e de morte política. Caminhos possíveis de democratizar a escuta. Diversos pensadores apontam que o desafio contemporâneo não é apenas ampliar o direito de fala, mas transformar as estruturas que determinam quem é ouvido, né? Isso envolve democratização da mídia, transparência algorítmica, reconhecimento de epistemologias plurais, participação política descentralizada, reforma das instituições globais de governança. Sem essas transformações, a era digital corre o risco de consolidar uma nova aristocracia informacional. Conclusão: ouvir é redistribuir poder. A disputa pelas vozes ausentes é uma instância, é a última instância, uma disputa pelo controle da realidade. Quem define quais narrativas são legítimas controla o horizonte político-cultural e civilizacional. A verdadeira democracia não começa quando todos podem falar. Ela começa quando todos podem ser ouvidos sem mediações que venham a distorcer a sua fala, a sua existência, aquilo que você está sentindo, expondo e verbalizando como um fato real. Num mundo saturado de informação, o ato revolucionário pode não ser falar mais alto, mas seja construir uma estrutura capaz de escutar aquilo que o poder insiste em tornar inaudível. A ausência de voz também deve ser compreendida dentro de disputas geopolíticas que moldam o sistema internacional. Então nós partimos daquilo que todo mundo tem nas suas regiões, nas suas camadas populares, nas suas classes, e estamos avaliando isso aí em termos de política global. A produção de narrativas globais ela não é neutra, obviamente que não. Ela funciona como um instrumento estratégico de poder. Diversos pensadores da geopolítica contemporânea demonstram que a disputa entre estados e blocos econômicos envolve não apenas territórios ou recursos naturais, mas também o controle das versões legitimadas da realidade. O Noam Chomsky, falando da fabricação do consenso global, que nós já fizemos menção a esse livro dele várias vezes. Noam Chomsky, em Manufacturing Consent, que é a fabricação do consentimento, demonstra como sistemas midiáticos em sociedades democráticas funcionam como mecanismos de filtragem ideológica. Segundo Chomsky, a mídia corporativa atua como dentro de estruturas econômicas e políticas que limitam o escopo do debate público. Ele argumenta, Chomsky, que a mídia não precisa censurar diretamente, ela apenas seleciona quais temas receberão atenção e quais daqueles serão marginalizados. E o Chomsky afirma que a propaganda é para a democracia, a propaganda é para a democracia o que a violência é para o Estado totalitário. Então, olha bem, se você faz propaganda de um estilo de pensamento dentro de um espaço chamado ou tido como democrático que você manipula, se essa propaganda, verdadeira ou falsa, ela funciona como uma violência no Estado totalitário, como uma violência no Estado totalitário, porque no Estado totalitário você mantém a coisa a seu molde. E a propaganda é aquela que subverte a verdadeira razão das coisas, dentro da democracia, onde você tem direito de falar, e esse direito de falar, esse direito de ouvir, suprime aquilo que o poderoso quer que você não ouça. E ele faz isso na forma da propaganda, ou seja, é onde ele fala aquilo que ele quer que você acredite. Tá? Isso é uma violência simbólica, porque vai para cima do seu direito. Mas não é uma violência física como seria num Estado totalitário, mas é uma violência. No campo geopolítico, isso se manifesta na forma como conflitos internacionais são enquadrados. Eu já falei sobre isso aqui com relação ao sequestro lá do mandatário lá. Intervenções militares de potências centrais frequentemente são descritas como ações de estabilização ou promoção de democracia em outros continentes, em outros países, enquanto movimentos de resistência a esses movimentos podem ser rotulados como terror ou insurgência. Não é verdade? E o que é pior, isso é falado tantas vezes por todas as mídias ao redor do mundo que o discurso fica sendo esse. Quando você apoia
aquele que se insurge a ser dominado do estrangeiro por motivações que não são aquelas que os dominadores alegam, ou seja, na realidade a sua riqueza ou o comando da riqueza daqueles locais, quando você se insurge a isso, você é chamado de insurgente, aquela outra palavra terror. Tá? Essa simetria narrativa contribui para silenciar vozes das populações que são diretamente afetadas pelas decisões estratégicas globais. Tem gente morrendo, tem gente sofrendo, mas eles não são escutados. Assim como aquele mandatário que está preso lá, você não sabe o que está acontecendo com ele. Ninguém mais o ouve. Quer dizer, a razão ficou com quem o calou. John Mearsheimer diz: o realismo estrutural, a lógica do poder acima da moral. Vamos fazer um estudo agora sobre o que que o Mearsheimer falou. O cientista político John Mearsheimer, principal representante do realismo ofensivo, ele argumenta que o sistema internacional é estruturado pela busca incessante de poder por parte dos Estados. Para ele, discursos morais frequentemente servem como justificativas simbólicas para interesses estratégicos que são de meia dúzia. Não são de todo mundo. Segundo Mearsheimer, potências globais utilizam narrativas universalistas, como se aquilo fosse um dado universal, para legitimar intervenções e expandir zonas de influência que dizem respeito a interesses de poucos. Ele universaliza o interesse de poucos, como se o seu interesse fosse aquele também. Nesse contexto, as vozes locais tornam-se irrelevantes diante da lógica da segurança e da hegemonia que aquele outro povo graciosamente está colocando à sua disposição, ainda que te reprima. O resultado é um cenário onde populações inteiras são tratadas como variáveis estratégicas, não como sujeitos políticos autônomos. E, inclusive, as defecções, as mortes, são estatísticas. Immanuel Wallerstein, ou Wallerstein, que eu acredito que seja Immanuel Wallerstein, Sistema Mundo. Ele fala o silêncio estrutural do sul global. Nós, aqui, por exemplo, somos silenciados. Immanuel Wallerstein oferece uma das interpretações mais abrangentes sobre a desigualdade global por meio de teoria Sistema Mundo. Ele argumenta que o capitalismo global organiza o planeta em 3 zonas estruturais. O centro, que são as potências econômicas dominantes, então são as potências centrais. A semiperiferia, que é aqueles que estão ali próximos a essas potências centrais, e as periferias, que são ignoradas como se não existissem aquelas terras no planeta. Dentro desse modelo, o controle de produção econômica é acompanhado pelo controle da produção simbólica e intelectual. Se você tem intelectos lá, se você tem universidade, se você tem alguém que diz alguma coisa, isso não interessa. Nós não vamos veicular isso. Vocês não têm poder, não podem tê-lo. Países periféricos frequentemente têm suas narrativas mediadas por instituições acadêmicas, financeiras e midiáticas localizadas no centro do sistema. Aquilo que o fulano falou lá vem traduzido para o centro aqui e pode ou não vir à tona. E se vir, vem com a visão de quem a quer assim, não a sua visão. O intelectual da periferia, ele não existe. O silêncio das periferias não é acidental. Ele é funcional à medida que mantém a ordem econômica global. Se você for uma sociedade pujante, com competência e capacidade, mas eu tenho interesse em toda a sua riqueza, você está me atrapalhando. Então eu te calo. E se você morre, eu fico muito feliz, porque você vira estatística e você não tem representatividade. Na relação de jogo, de conversa, de locução entre eu poderoso e você sem poder, a alteridade dessa fala diz que você é inferior e que eu sou superior. Se você é inferior, você é descartável. Guerra informacional e soft power. No século XXI, a política passou a operar fortemente no campo da informação. Joseph Nye, ao desenvolver o conceito de soft power, demonstrou que a capacidade de influenciar valores culturais e narrativas globais tornou-se tão estratégica quanto o próprio poder militar. Se tem um canalha lá não sei aonde que resolveu dizer que ele que tem razão sobre aquilo, ele vai falar o que bem interessa, você vai aceitar, e aquilo não é a realidade. Aquilo ali é a realidade que alguns querem que seja assim. Esse é o poderoso, esse é que tem o poder suave, o poder do convencimento, o poder de chegar aqui e dizer tudo ao contrário do que está acontecendo e você acreditar, porque ele é o soft power. Hoje, Estados disputam hegemonia através de produção cultural global,
plataformas digitais, agências de notícias internacionais, indústrias de entretenimento, diplomacia e midiática. Tudo isso para te convencer. No mundo todo. Estão ferrados, né? Essa disputa cria ambientes onde determinadas vozes são amplificadas para fins estratégicos, enquanto outras sistematicamente são multadas e aqueles seres invisibilizados. Inteligência artificial é o novo paradigma do controle informacional. O século XX foi marcado pelo domínio da mídia de massa. O XXI inaugura uma nova etapa, controle automatizado da visibilidade social. Isso aí já é mais particularizado. Mas pega o todo. A inteligência artificial tornou-se um dos principais mediadores entre indivíduos e realidade informacional, porque ela só te informa, só te dá e só te ilustra daquilo que você quer, ou que ela pensa ser aquilo que você gosta, e portanto ela te mantém dentro daquele sistema mundo ali. O algoritmo como curador invisível da realidade. Sistemas de recomendação baseados em IA determinam quais conteúdos serão exibidos para você, priorizados ou ocultados de você. Essa mediação cria o que alguns teóricos chamam de governança algorítmica. Ela está governando o seu saber, a sua capacidade de se aculturar. Safiya Noble demonstra que algoritmos não são neutros. Eles são feitos por alguém que quer te levar para um lado e não para outro. Eles incorporam valores culturais, econômicos, políticos presentes nos dados utilizados para seu treinamento. Portanto, eles fazem tudo de acordo com o mainstream. Logo, eles não são neutros. Assim, a IA pode reproduzir preconceitos históricos até e reforçar desigualdades estruturais, mesmo sem querer. A seleção automatizada de conteúdo redefine quem possui visibilidade social e quais discursos se tornarão ou se tornam dominantes. O Foucault e o panoptismo digital. Michel Foucault descreveu o panoptismo como um modelo de vigilância onde o indivíduo internaliza o controle social. A inteligência artificial amplia esse conceito, criando sistemas capazes de monitorar comportamento coletivo em escala global. Hoje, plataformas digitais analisam preferências políticas, comportamentos sociais, padrões culturais e interações emocionais. Esse monitoramento permite a criação de narrativas altamente personalizadas, capazes de influenciar percepções e decisões políticas de maneira quase invisível. A economia da atenção e a radicalização das narrativas. A IA opera dentro da lógica da economia da atenção, priorizando conteúdos que geram engajamento emocional. Estudos mostram que conteúdos polarizadores e sensacionalistas tendem a ser mais promovidos pelos algoritmos. Então ele não é neutro. Esse processo gera dois efeitos críticos: ampliação do discurso extremo e inviabilização de debates complexos e plurais. Então vozes moderadas, comunitárias ou intelectualmente densas desaparecem dentro do ruído informacional. Deepfakes, desinformação e crise de verdade. O avanço da IA generativa introduziu novos desafios epistemológicos. Tecnologias capazes de criar imagens, vídeos, discursos falsos vêm a ampliar a capacidade de manipulação da narrativa. Claro, esse fenômeno gera o que os filósofos contemporâneos chamam de pós-verdade algorítmica, onde a distinção entre o fato e a ficção vai se tornando cada vez mais instável e difícil de ser imaginada. Quando a própria realidade vem a se tornar disputável e narrativa, vozes historicamente marginalizadas enfrentam dificuldades muito grandes, até muito maiores, para estabelecer algum tipo de legitimidade. Então não tem como você formalizar aquilo que seria a revolta contra essa opressão internalizada. Colonialidade digital. Pesquisadores críticos argumentam que a inteligência artificial reproduz dinâmicas coloniais, concentrando poder informacional em grandes corporações tecnológicas localizadas em países centrais. O que você produz aqui não tem nenhum valor, só o que foi produzido lá, nos países centrais. Essa concentração cria uma nova forma de dependência global. Dados do sul global alimentam sistemas desenvolvidos no norte global. Narrativas culturais são filtradas por plataformas estrangeiras. Padrões culturais globais tornam-se homogêneos. O que você sabe, o que você tem, a sua sabedoria não interessa. Interessa aquilo que eu trago gentilmente para você. Por isso se homogeneiza aparentemente as populações. A colonialidade deixa de ser territorial, ela passa a ser informacional. Aquilo que você crê depende daquilo que eu vou falar para você, eu, o poderoso.
Pesquisadores dão crítica e argumentam que a inteligência artificial pode reproduzir dinâmicas coloniais, né? Colonialidade desse ser territorial passa a ser informacional. Conclusão expandida. O século XXI é uma disputa pelo direito à existência narrativa. A emergência geopolítica informacional e da inteligência artificial revela que o silenciamento contemporâneo tornou-se mais sofisticado e mais estrutural. O poder não precisa mais suprimir vozes diretamente, ele apenas reorganiza fluxos de dados de visibilidade e credibilidade. Assim, o que pode ser visto segundo a vontade dele vai, o que não pode, segundo a vontade dele, não vai. E você? Você é apenas um receptor. Você só vê o que deixam você ver. A luta pelas vozes ausentes tornou-se uma disputa civilizacional. Quem possui visibilidade na esfera global? Quem define o conhecimento legítimo? Quem é autorizado a narrar sua própria história? É o poder. No século XXI, o direito à voz não será determinado apenas pela liberdade de expressão formal, mas pela capacidade de disputar infraestruturas tecnológicas, narrativas geopolíticas e sistemas algorítmicos. Por isso que alguma coisa muito produzida aqui no Ocidente não chega no Oriente, porque o Oriente quer fazer as suas próprias condicionantes. Ouvir tornou-se um ato político, tornar audível tornou-se um ato de resistência, ou até revolucionário. Mas isso é quase impossível. E mais um tópico, que inclua agora Zuboff, Gramsci e a Escola de Frankfurt. Capitalismo de Zuboff, de vigilância. Se a geopolítica contemporânea disputa territórios narrativos e a inteligência artificial reorganiza o fluxo de informação, Gramsci, por exemplo, e os pensadores da Escola de Frankfurt, tanto quanto Shoshana Zuboff, revelam como o poder contemporâneo opera na formação do consentimento, na produção cultural, na vigilância econômica. Esses autores ajudam a compreender que o silenciamento de vozes ausentes, ou seja, são ausentes porque são silenciadas, não ocorre apenas pela repressão ou invibilização, mas também por meio de uma construção ativa de subjetividades adaptadas ao sistema dominante. Se a subjetividade sua não estiver associada àquilo, trabalhar daquela forma, quem fala diferente você não ouve. É por isso que é tão difícil você fazer a revolução. Quando eu falo de revolução, é revolucionar o pensamento e a ação do homem, não é revolução armada, essas bobajadas não. Eu digo bobajada porque você teria que brigar com poderes imensos centrais que hoje em dia são ocupados pelas big techs. Hoje em dia não existem exércitos, exceto por dominações de riquezas, mas isso é outro papo, né? Capitalismo de vigilância, então. Antônio Gramsci e a hegemonia cultural. O silêncio como consenso fabricado. O Gramsci foi um dos primeiros teóricos a demonstrar que o poder político moderno depende mais do consenso social do que da coerção direta. Em seus cadernos do cárcere, ele desenvolve o conceito de hegemonia cultural, segundo a qual as classes dominantes mantêm sua posição ao influenciar valores, crenças e percepção da sociedade. Se você acha que um tipo de vermelho é bonito, mas aquele cara diz que não é, aquilo cai em desuso. Gramsci afirma que o poder que sustenta quando o domínio político se transforma em senso comum social. Então, o poder se sustenta quando o domínio político se transforma em senso comum político, social. É verdade. Dando um exemplo ruim, quando você tem uma moda besta, mas que todo mundo adere, 10 anos depois você vê a foto daquela moda e você fala que estupidez, como eu fui capaz de pensar assim. Mas é porque naquela época quiseram que a tendência fosse aquela. Talvez não fosse uma coisa como é de hoje, essas influências e parará. Mas de qualquer maneira foi o querer que definiu aquilo, né? Então, isso virou consenso, virou tendência. Em seus cadernos do cárcere, ele desenvolve o conceito de hegemonia cultural, segundo a qual classes dominantes mantêm sua posição a influenciar valores, crenças e percepções da sociedade. São eles que ditam. Por isso que hoje em dia tem essa palavra influencer, que é bastante vazia, bastante idiotizável. São pessoas que não têm a mínima capacidade de influenciar e dirigir suas próprias vidas e estão aí como influencers, mas tem um séquito de crentes. Gramsci afirma que o poder se sustenta quando o domínio político se transforma em senso comum social. Repetindo, né? Nesse contexto, o silenciamento das vozes ausentes ocorre por meio de naturalização das desigualdades sociais, construção de narrativas que apresentam o sistema econômico como inevitável, não tem como sair disso,
Internalização dos valores dominantes pelas classes subalternas, quer dizer, os subalternos pensam que aquilo que o outro grandalhão lá, que é bom para ele, faz, serve para ele também, o que não é verdade. Gramsci demonstra que o controle cultural antecede legitimamente o controle político. Vou repetir. Gramsci demonstra que o controle cultural antecede e legitima o controle político. Ele que dá sustentáculo ao controle político. A batalha pelas vozes ausentes é uma disputa pela hegemonia simbólica da sociedade. A escola de Frankfurt, a indústria cultural, o entretenimento como mecanismo de conformismo, já falamos sobre isso. Pensadores da escola de Frankfurt, especialmente Theodor Adorno, Max Horkheimer e Herbert Marcuse, aprofundam uma crítica ao demonstrar que o capitalismo avançado transformou a cultura em mercadoria. A dialética do esclarecimento de Adorno e Horkheimer argumenta que a indústria cultural produz entretenimento padronizado que molda comportamentos e reduz a capacidade crítica da sociedade. Segundo esses autores, a indústria cultural perpetuamente engana seus consumidores sobre aquilo que perpetuamente lhes promete. É verdade. Essa crítica revela que a cultura de massa não apenas entretém, mas disciplina as subjetividades, produzindo cidadãos passivos e consumidores previsíveis. Herbert Marcuse, em O Homem Unidimensional, acrescenta que as sociedades industriais avançadas criam formas sofisticadas de dominação para oferecer conforto material e estímulos culturais que neutralizam o pensamento crítico. Dentro dessa lógica, narrativas complexas são substituídas por discursos simplificados. A diversidade cultural é absorvida e comercializada, vozes dissidentes são transformadas em nichos de mercado neutralizadas pelo espetáculo. A indústria cultural cria um ambiente onde o silêncio das vozes marginalizadas é mascarado por uma falsa pluralidade midiática. Shoshana Zuboff, no Capitalismo de Vigilância, na sua obra lá, The Age of Surveillance Capitalism, ela argumenta que empresas tecnológicas transformam dados comportamentais humanos em matéria-prima econômica. Então, dados são como se fossem produtos, né? Zuboff diz que as grandes plataformas digitais não apenas coletam informações, ou seja, esses dados, elas moldam o comportamento futuro. O capitalismo de vigilância, ele reivindica a experiência humana como matéria-prima gratuita. As preferências são manipuladas, consumo cultural pode ser direcionado, narrativas sociais podem ser filtradas, comportamentos coletivos podem ser induzidos. E é assim que funciona. Convergência entre hegemonia cultural, industrial e vigilância. A integração das teorias de Gramsci, escola de Frankfurt e Zuboff revela um fenômeno estrutural contemporâneo. O poder deixou de operar apenas pela imposição de narrativas e passou a moldar o próprio processo de informação do pensamento. Uma das estratégias contemporâneas do poder é incorporar simbolicamente diversidade sem alterar as formas estruturais e materiais de desigualdade. E, ao integrar as contribuições de Gramsci, da Escola de Frankfurt, de Zuboff, ao debate anterior, que nós viemos discutindo todo o tempo, inclusive no primeiro vídeo, tornou-se possível perceber que as vozes ausentes não são apenas silenciadas por censura ou por negligência, mas por uma complexa arquitetura de poder que as envolve. Produção cultural, estruturas econômicas globais, plataformas tecnológicas, disputas geopolíticas, modelagem psicológica do comportamento. O silêncio contemporâneo não é ausência de comunicação, ele é o resultado de sistemas sofisticados que administram o que pode ser ouvido, lembrado ou esquecido, ou até calado. Gente, então, tivemos aí uma série de autores: Foucault, Bourdieu, Sade, Mbembe, Habermas, Flicker, Noble, Spivak, Boaventura Sousa Santos, Harari, o Chomsky, o Horkheimer, o Wallerstein, o Nie, o Noble, o Foucault, o Gramsci, o Adorno, o Marcuse e a Zuboff. E eu fico por aqui com essa ideia das vozes caladas, vozes ausentes. Se você gostou, deixe seu comentário, assine o canal, passe esse vídeo para frente e até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.